Ela estava sentada no ônibus como fazia todos os dias indo para o trabalho quando de repente um homem entrou. Ele tinha o rosto parcialmente coberto com uma bandagem. Seu olhar era triste e cansado. Ela olhou para ele e percebeu que ele precisava mais do assento do que ela então levantou e cedeu o lugar. O homem agradeceu baixinho com a voz rouca. Ela sorriu e segurou no corrimão, enquanto o ônibus seguia viagem. Os outros passageiros apenas observaram indiferentes, mas ela não conseguia parar de pensar na dor daquele homem. O homem desceu do ônibus algumas paradas depois e ela seguiu para o trabalho. Como sempre durante toda a semana. Ela ficou lembrando do olhar dele e se perguntando o que teria acontecido com ele. Os dias passaram, normalmente, até que na manhã de segunda-feira, enquanto ela tomava café, ouviu uma notícia na televisão. Um homem misterioso que tinha sido ajudado por uma mulher em um ônibus havia decidido procurá-la para agradecer lá. A reportagem mostrava imagens de câmeras de segurança do ônibus e falava sobre o gesto de bondade dela. Ela ficou surpresa, mas achou que não era possível ser ela, até que o telefone tocou. Era um homem dizendo que precisava falar com ela. Ela perguntou quem era, e ele respondeu que era um assessor do primeiro-ministro. Ela ficou confusa e perguntou se era uma brincadeira, mas ele disse que não era, que o próprio primeiro-ministro queria vê-la. Ela ficou sem entender o que estava acontecendo e perguntou. O motivo ele disse que ela saberia no momento certo. Ela ficou ansiosa, mas aceitou o convite, e no dia seguinte foi levada até um prédio oficial, onde ficou esperando alguns minutos, até que uma porta se abriu e o primeiro-ministro entrou. Ele a cumprimentou com um sorriso e disse que tinha algo importante para contar. Ele pediu que ela se sentasse e então começou a falar. Ele disse que o homem para quem ela cedeu o assento era um herói de guerra que havia se ferido gravemente tentando salvar várias pessoas de um incêndio que começou após um atentado terrorista. Ele contou que o homem tinha sobrevivido, mas estava muito abalado emocionalmente e que naquele dia, quando ela cedeu o assento, ele estava prestes a desistir da vida. Mas o gesto dela devolveu a ele a esperança de que ainda existiam pessoas boas no mundo. O primeiro-ministro disse que o homem havia contado a história para ele pessoalmente e que fez questão de encontrar a mulher que mudou sua vida. Ela ficou emocionada e perguntou como ele conseguiu encontrá-la. Ele disse que através das câmeras de segurança conseguiram identificá-la e localizaram onde ela trabalhava. O primeiro-ministro então fez questão de lhe entregar uma medalha de honra e disse que o país precisava de mais pessoas como ela. Ela começou a chorar e disse que não fez nada demais. Mas ele respondeu que às vezes os pequenos gestos são os que mais importam. Ela agradeceu e perguntou como estava o homem. O primeiro-ministro disse que ele estava se recuperando bem e que gostaria muito de ver. Lá ela aceitou encontrá-lo e no dia seguinte marcaram um encontro em um parque da cidade. Ela chegou no horário marcado e viu o homem sentado em um banco. Ele sorriu para ela e se levantou com um pouco de dificuldade. Ela se aproximou e os dois se abraçaram. Ele agradeceu e disse que o gesto dela foi como uma luz no fim do túnel, que ele estava perdido e sem vontade de continuar vivendo, mas que naquele momento percebeu que ainda havia bondade no mundo. Ela sorriu e disse que não imaginava que poderia fazer tanta diferença com um gesto tão simples. Eles conversaram por horas e ele contou toda a sua história. Como foi para a guerra, como se feriu e como, depois disso, se sentiu abandonado e sozinho. Ela ouviu tudo com atenção e disse que admirava muito a coragem dele. Ele sorriu e disse que admirava mais ainda a bondade dela. Depois desse dia, eles continuaram se encontrando e se tornaram grandes amigos. Ela percebeu que a vida tinha colocado aquele homem no caminho dela, por um motivo, e ele também sentiu o mesmo. Eles começaram a fazer várias coisas juntos, iam a museus, parques e cafés. Ela apresentou ele para os amigos, e ele começou a se sentir cada vez mais parte da sociedade. Novamente, ele conseguiu um emprego em uma instituição que ajudava veteranos de guerra e começou a dar palestras sobre superação e esperança. Ela acompanhava todas as palestras e se sentia orgulhosa de ter ajudado a transformar a vida dele. Um dia ele a chamou para um jantar especial e disse que tinha algo importante para dizer. Eles foram a um restaurante elegante.
E depois do jantar, ele segurou a mão dela e disse que queria que ela soubesse que graças a ela ele tinha decidido viver novamente e que agora queria viver ao lado dela. Ela ficou surpresa e emocionada. Ele então disse que estava apaixonado por ela. Ela ficou em silêncio por alguns segundos e depois respondeu que também sentia algo especial por ele. Eles começaram a namorar e a relação foi ficando cada vez mais forte. Ele pediu ela em casamento em um dia de outono em um parque onde se encontraram pela primeira vez. Depois de tudo, ela aceitou e eles se casaram. Em uma cerimônia simples, mas cheia de amor, todos os amigos e familiares estavam presentes e até o primeiro-ministro compareceu para parabenizar. Depois do casamento, eles foram morar juntos em uma casa perto do mar, onde construíram uma vida. Cheia de felicidade e propósito, ela continuou trabalhando, ajudando pessoas. E ele continuou com as palestras, inspirando milhares de pessoas com sua história de superação. Eles nunca esqueceram o dia em que tudo começou, o dia em que ela cedeu um assento para um homem queimado, sem imaginar que aquele simples gesto mudaria para sempre a vida dos dois e mostraria ao mundo que a bondade pode transformar destinos mesmo quando menos se espera. E assim viveram felizes e realizados, sabendo que juntos eram mais fortes e que o amor e a compaixão são as maiores forças que existem. Depois de alguns anos vivendo juntos naquela casa perto do mar, eles decidiram adotar uma criança, pois sentiam que poderiam dar ainda mais amor e acolhimento a quem precisava. Começaram a visitar abrigos e conhecer várias crianças, até que, um dia encontraram um menino de 6 anos, chamado Miguel. Ele tinha olhos tristes e desconfiados. Mas quando ela se aproximou e sorriu, ele sorriu de volta naquele momento. Eles souberam que era ele o filho que tanto esperavam. Iniciaram o processo de adoção que durou alguns meses, mas finalmente conseguiram levar Miguel para casa. Ele ficou encantado com o quarto colorido e os brinquedos que prepararam para ele, e logo se adaptou à nova vida. Ela e o marido ensinaram a ele sobre empatia. Amor e superação contaram a história deles e Miguel se inspirou muito no pai que agora considerava um herói de verdade. Com o tempo, Miguel começou a ir bem na escola, fazer amigos e praticar esportes. Enquanto isso, o marido dela continuava com as palestras, viajando pelo país e falando sobre a importância da bondade e do amor. Ele sempre levava a esposa e o filho juntos nas viagens e juntos eles inspiravam milhares de pessoas. Em uma dessas viagens, eles foram convidados para participar de um programa de televisão de grande audiência onde contaram a história deles para todo o país. O apresentador ficou emocionado e disse que poucas vezes viu uma história tão bonita. O público aplaudiu de pé e muitos enviaram mensagens de carinho e admiração. Depois disso, eles receberam convites de várias instituições para contar a história e ajudar em campanhas de apoio a veteranos de guerra e adoção de crianças. Eles aceitaram todos os convites e se dedicaram ainda mais às causas sociais. Certo dia, enquanto caminhavam pela praia perto de casa, o marido dela parou. Olhou para o mar e disse que nunca imaginou que aquele gesto tão simples dela de ceder um assento mudaria tanto a vida dele. Ela sorriu e respondeu que às vezes o destino coloca as pessoas certas no nosso caminho, na hora certa. Miguel correu até eles, pegou na mão dos dois e disse que queria que eles fossem sempre sua família. Eles se abaixaram, abraçaram ele e prometeram que sempre estariam juntos. Para ele passaram-se mais alguns anos e Miguel cresceu, se tornou um adolescente responsável, solidário e com um grande coração. Inspirado pelos pais, ele começou a fazer trabalho voluntário em abrigos e ajudar outras crianças em situação de vulnerabilidade. Ele dizia que queria retribuir tudo o que recebeu. Certo dia, Miguel organizou uma campanha de arrecadação de brinquedos para o Natal e conseguiu mobilizar toda a cidade. A campanha foi um sucesso e ele foi homenageado pela prefeitura. Durante a cerimônia de homenagem, ele fez um discurso emocionante, agradecendo aos pais por terem lhe ensinado o verdadeiro significado do amor e da compaixão. Eles choraram de emoção e o abraçaram forte. Depois da cerimônia, eles voltaram para casa e ficaram olhando as fotos e lembranças de toda a trajetória que viveram juntos.
Ela olhou para o marido e disse que nunca imaginou que um dia se tornaria tão feliz. Ele segurou a mão dela, olhou nos olhos e disse que tudo começou graças a ela e ao gesto simples de ceder um assento no ônibus. Naquele momento, eles perceberam que a vida deles estava completa, cheia de amor, realizações e propósito. Tempos depois, Miguel passou no vestibular para medicina e disse que queria ser médico para ajudar pessoas como o pai dele tinha sido ajudado durante o tratamento das queimaduras. Todos ficaram muito orgulhosos e fizeram uma festa para comemorar a aprovação. Ele começou a faculdade e se dedicou muito aos estudos, sempre com o apoio dos pais que iam a todas as cerimônias e eventos importantes. Miguel se formou e se especializou em cirurgia plástica para ajudar vítimas de queimaduras e traumas. Ele se tornou um profissional respeitado e admirado por todos, sempre lembrando dos valores que aprendeu com a família. Um dia ele recebeu um convite para trabalhar em um hospital referência no tratamento de queimaduras e aceitou com alegria. Os pais foram visitá-lo no novo trabalho e ficaram emocionados ao ver como ele tinha se tornado um homem íntegro e bondoso. Durante uma visita ao hospital, o marido dela foi convidado para dar uma palestra para pacientes que estavam passando pelo mesmo processo que ele viveu. Anos atrás, ele aceitou e fez um discurso inspirador, contando como superou as dificuldades com amor e apoio da família. Ao final da palestra, todos aplaudiram e alguns pacientes se emocionaram profundamente. Depois eles foram jantar juntos e relembraram tudo o que passaram. Ao longo dos anos riram, choraram e agradeceram por estarem juntos e felizes naquela noite, enquanto caminhavam de volta para casa. Ela olhou para o céu estrelado e disse que a vida é cheia de surpresas e que tudo pode mudar com um simples gesto. O marido abraçou ela e disse que ela foi o maior presente que a vida deu a ele e que graças a ela, ele tinha encontrado a felicidade. Eles seguiram caminhando de mãos dadas pela praia, com o som das ondas ao fundo, certos de que o amor, a bondade e a compaixão são as maiores forças que existem e que podem transformar vidas para sempre, e assim continuaram vivendo juntos felizes e inspirando todos ao redor com sua história de superação e amor verdadeiro.